Boa noite, a paz de Cristo para a igreja. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo 27. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 27. Enquanto os irmãos acham, sempre uma honra agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus, sempre uma honra. Agradecer ao pastor Renato, pastora Priscila, pela oportunidade, pastor Gustavo. Hoje, queridos, excepcionalmente, não estou acompanhado da minha esposa, ela está lá com o Vitor, 45 dias, é uma festa, irmão, é uma festa. Pastor, por que é uma festa? Porque todo dia a gente vai dormir de madrugada, todo dia. Eu falei para a Manu, amor, é mais fácil, estou achando que é mais fácil, eu vou comprar a mimosa e vou deixar aqui na varanda. Porque o que esse moleque come é um negócio inacreditável. Ele não é de chorar, não. Ele não é de chorar. Ele só chora quando está com fome. Aí ele chora de meia em meia hora. É um negócio assim. Eu falei com a Manu, eu vou pegar arroz, feijão e farinha, vou bater no liquidificador e vou dar para ele, porque já é mais fácil, porque não enche nunca. Mas é uma benção, irmão. É legal pra caramba. Ora pela nossa vida, pelo nosso sono. Principalmente da Manu, porque mulher, né, irmão? Não adianta. Sempre mais puxado. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 27, diz o seguinte: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Verso de número 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Somente até aqui, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Eu te peço que o Senhor me use, Senhor, para a louvor da tua glória, Pai. Eu de mim mesmo, Senhor, não tenho nada a oferecer, mas se o Senhor me usar, Pai, a tua palavra será ministrada aqui essa noite. E nós sairemos daqui, Senhor, mais parecidos contigo e cheios da tua presença. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é de conhecimento aqui da maioria dos irmãos, e se não for eu explico agora, que Jacó, que foi neto de Abraão, ele teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Mas houve um desses 12 filhos, chamado José, que era o preferido do seu pai. E por essa preferência, em detrimento aos seus irmãos, isso acabou causando muita inveja. Inveja ao ponto dos seus irmãos o venderem como escravo ao Egito e simularem a sua morte para o seu pai. Então José, ele é enviado para o Egito, só que José, ele prospera no Egito como escravo. José, primeiramente, ele chega à casa de um homem chamado Potifar, que era capitão da guarda real de Faraó, e ele começa a servir a esse homem, e tudo que ele servia, ele fazia com excelência. Ele começa a prosperar, a ponto do egípcio Potifar o colocar como uma espécie de administrador da sua casa, e lhe dá todo o poder sobre a sua residência. Só que José, em um determinado momento, ele é preso injustamente, porque a mulher de Potifar, querendo se deitar com José e tomando uma negativa por parte dele, ela o acusa falsamente de que ele tentou ali violentá-la, e por causa disso, José é preso. Só que José, novamente, mesmo estando na prisão, José prospera. José prospera a ponto de ser chamado para interpretar o sonho que Faraó havia tido, na qual ninguém conseguia interpretar, na qual haveriam 7 anos de grande abundância e 7 anos de grande escassez no mundo. E por causa dessa interpretação, José é feito governador do Egito. O tempo passa, o sonho se realiza, 7 anos de grande abundância, eles fazem ali toda a administração para o tempo de escassez, e quando o tempo de escassez chega, os irmãos de José voltam, e a história é longa, mas José perdoa eles, e José traz toda a sua família para morar e viver no Egito, não só o seu pai e todos os seus irmãos.
Nesse contexto, agora morando no Egito, o povo hebreu, o povo de Deus, ele cresce e se transforma num grande e poderoso e numeroso povo. A palavra de Deus diz que se levanta naquela época um faraó, uma nova dinastia, que não conhecia, que não respeitava a história de José e do povo hebreu, uma vez que José e os seus antepassados já tinham morrido. E com medo que os filhos de Israel superassem os egípcios em número, em força, ele decide escravizar e oprimir para impedir esse crescimento. Só que o problema é que Faraó está cometendo um grande erro, porque em Gênesis, capítulo 22, verso de número 17, Deus vai falar para o patriarca Abraão, que é o patriarca dessa família, ele diz o seguinte: certamente o abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está no mar. Então não adiantava Faraó tentar reprimir, não adiantava Faraó tentar diminuir aquele povo, tentar fazer com que aquele povo parasse de existir, porque os descendentes de Abraão, eles tinham uma promessa, e aquele que havia feito aquela promessa, ele é fiel para cumprir. Então já deixa eu falar para você essa noite, eu não sei na sua vida, irmão, talvez apareceu algum faraó em alguma área tentando te oprimir, tentando diminuir, tentando cancelar alguma promessa que o Senhor já tenha feito para você, mas a palavra de Deus para você é: se agarre na promessa, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele é poderoso, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade para concluir a obra na sua vida, e ele vai terminar aquilo que ele prometeu. Só que mesmo assim, queridos, Faraó ele não desiste, ele continua na sua perseguição, até que nasce Moisés. Moisés, aquele que seria o libertador de Israel. Moisés é criado em todos os costumes dos egípcios, porém na idade de 40 anos, Moisés ele comete um homicídio, ele mata um outro egípcio, e por causa disso, Moisés ele tem que fugir, e durante 40 anos, Moisés se casa com Zípora e é um pastor de ovelha do seu sogro. Após esses 40 anos, vivendo uma vida pacata, com um pastor de ovelhas, Deus fala com Moisés através da sarça de que ele seria o libertador de Israel. Moisés, então, incumbido dessa missão, incumbido dessa mensagem de libertação, vai até Faraó e pede para que Faraó liberte o povo. Faraó, como você bem sabe, não ouve, não deixa o povo adorar a Deus do deserto. Então o Senhor envia as 7 pragas, sendo que a última era que todos os primogênitos morriam. Então do primogênito do Faraó ao primogênito da pessoa mais simples morreram, fazendo com que Faraó os expulsasse da terra. Então, nesse contexto agora, o povo de Israel está marchando vitorioso em direção à terra prometida. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 13, verso 17, que diz: e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram a terra do Egito. Perceba aqui, querido, nesse texto, existiam 2 caminhos para chegar até onde aquele povo deveria chegar. Um seria passando pela terra dos filisteus, e outro beirando o Mar Vermelho. E aqui, querido, eu aprendo 2 coisas. Deus faz com que o povo passe pelo caminho mais longo, porque Deus não queria que eles passassem pela terra dos filisteus e, vendo a guerra que estava acontecendo naquele lugar, eles se arrependessem e quisessem voltar. Então Deus faz com que eles façam o caminho mais longo, porque muitas vezes, querido, na nossa vida, Deus faz com que a nossa caminhada seja mais longa, porque nós não estamos preparados para ver certos cenários. Pastor, como assim? Querido, se você tem um carro, e o seu filho de 5 anos de idade fala assim: papai, mamãe, me empresta o carro para ir na padaria? Você vai falar sim ou não? Você vai falar que não. Você odeia o seu filho por causa disso? Não, muito pelo contrário, é porque você ama e sabe que ele não está preparado para dirigir um carro, que você não vai dar um carro na mão dele. É isso que Deus está falando. Olha, tem um caminho mais perto,
Mas se eles forem por esse caminho, eles não estão preparados para visualizar esse caminho. Então eu vou fazer com que eles vão pelo caminho mais longo, porque pelo caminho mais longo eles estão preparados. Então, queridos, muitas vezes na nossa vida, as coisas, você pode estar olhando, pode estar falando, as coisas não estão acontecendo, a caminhada está longa, a promessa não está chegando, mas se você passar por certos cenários, você pode acabar desanimando. Então Deus está fazendo com que você passe pelo local certo, para que você permaneça firme na caminhada. A segunda coisa que eu aprendo é que o caminho que passava pela terra dos filisteus, qualquer um podia passar. O ímpio passava, o filisteu passava, o pagão passava, o egípcio passava. Agora, passar pelo meio do Mar Vermelho é o caminho do milagre. Passar por onde todo mundo passa é fácil. Agora, passar pelo Mar Vermelho, só quem é escolhido por Deus. O que Deus está falando para esse povo é que, olha, eu estou chamando vocês para viver o caminho do milagre. Eu estou chamando vocês para viver o caminho do sobrenatural. Quem confia em Deus, dá testemunho. Quem confia em Deus vai dar testemunho de que está passando por um local difícil, está atravessando o mar, mas Deus é com você. Deus é com você. Deus permanece contigo nessa caminhada. O ímpio, o pagão, aquele que está fora, não consegue passar por lá, mas quem confia em Deus, passa pelo caminho do milagre. Então, querido, chega a notícia a Faraó, é interessante, chegou uma notícia a Faraó de que os hebreus estavam fugindo. Em Êxodo, capítulo 14, verso 5, diz o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Perceba, Satanás, ele não desiste facilmente de perder um crente para a escravidão, né, irmão? Não acha que Satanás vai perder a sua vida, ou de algum amigo, ele vai deixar isso por isso mesmo. Mas o que eu aprendo é que o crente que mantiver a sua fé em Cristo e na cruz, a nossa vitória, ela é total e está garantida. Romanos capítulo 6, verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Satanás sabe que um povo liberto, um povo sem pecado, é um povo que ele não domina mais, mas nós fomos alcançados pela graça, e agora nós somos livres pelo sangue de Jesus. É interessante a palavra que eles vão falar assim, que o povo de Israel estava fugindo. Só que o povo de Israel não estava fugindo, o povo de Israel estava sendo liberto. Chega a notícia para Faraó de que o povo estava fugindo, só que o povo estava sendo liberto. Queridos, entenda, quem está preso vê você sendo liberto e acha que você está fugindo. Só que filho de Deus não é fugitivo, filho de Deus é liberto. Filho de Deus não está fugindo, não está correndo. Filho de Deus é livre das garras do pecado. Lá fora podem até olhar para você, que há um tempo atrás estava no mundo, que há um tempo atrás estava no Egito, que representa, as coisas do mundo. E um belo dia você aceitou a Cristo, saiu do Egito, decidiu caminhar rumo à terra prometida. Só que agora aquele que está lá fora, ele não está olhando para você e está falando: olha lá o liberto, olha lá o cara cheio de Deus. O que ele está falando ele fugiu, ele ficou bitolado, ele ficou radical, ele só quer saber de igreja. Só que agora, querido, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livre. Quando Deus ele entra na minha vida, quando Deus ele entra na sua vida, ele não entra para fazer você um fugitivo, mas ele entra para te libertar das garras do pecado. E agora você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo de Satanás. Satanás não tem mais autoridade sobre a tua vida. Toda palavra de Satanás ela é cancelada, porque a cruz de Cristo, o sangue derramado no Calvário, te traz a libertação. Então Faraó, ele reúne todo o seu exército, que eram cerca de 200.000 soldados, e vai atrás dos filhos de Israel no Mar Vermelho.
vendo ali o povo que Faraó era próximo. Crente, irmão, é uma raça complicada, a gente também. A gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Eles começaram a murmurar e questionar Moisés sobre aquela situação. Olha, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no meio do deserto? A gente nem atravessou ainda, a gente já vai morrer. O povo começa a murmurar. E Moisés acalma e declara uma palavra que Deus era a favor deles. No versículo 13 diz: Moisés, porém, diz ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarão a ver. E aqui eu quero destacar 3 frases de Moisés. A primeira que ele diz: não temais. Queridos, essa sempre é a palavra do Senhor para a nossa vida em momentos de tribulação. Em momentos de dificuldade, Deus sempre vira para o seu povo e fala: não temais. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas deu espírito de fortaleza. Aquele que está com a vida debaixo da palavra de Deus, você não precisa temer o mundo, você não precisa temer os inimigos, você não precisa temer as artimanhas de Satanás, porque você possui um espírito de fortaleza. A segunda coisa é: estais quieto. É interessante porque isso que Moisés está falando é, no meio da guerra, no meio da tribulação, no meio do inimigo vindo à sua direção, usufrua, descanse completamente em Cristo, usufrua da paz que excede todo entendimento. Querido, eu e você, nós temos uma paz, nós temos o refrigério que só o Espírito Santo pode dar. O mundo pode estar lá fora pegando fogo, as coisas podem não estar acontecendo da maneira que nós queremos e que você quer, mas mesmo assim, nós temos aquela paz que excede todo o entendimento. E por último ele diz: vede o livramento que hoje Ele vos fará. Ele está dizendo: hoje vocês vão assistir a mão do Senhor agindo ao teu favor e o inimigo caindo. Querido, deixa eu declarar sobre isso, sobre a tua vida. Vede o livramento que hoje Ele vos fará. Deus vai agir na tua causa, Deus vai agir na tua circunstância, Deus vai agir na tua luta, Deus vai agir na tua tribulação. Vede hoje o livramento que o Senhor vos dá. Deus vai entrar na tua causa, na tua batalha, na tua aflição. Deus vai te dar o livramento. Então, no versículo 15, o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que Deus está falando para Moisés é: Moisés, por que você está clamando a mim? Faça aquilo que eu mandei você fazer. Faça aquilo que está ao seu alcance. Faça aquilo que eu já direcionei para você fazer, que o sobrenatural eu faço. Só que o problema, querido, é que muitas vezes, na nossa vida, nós queremos que Deus faça todas as coisas. Nós queremos que Deus faça o início, o meio e o fim. O que Deus está falando é: não murmure, não reclame, não se desespere, faça o que está ao seu alcance, porque o milagre é comigo. Irmãos, persevere na caminhada, não desista, faça o que está ao seu controle. Venha à igreja, faça campanha, jejure, ore, lê a palavra e deixe que o sobrenatural Deus faz na nossa vida. Então, o exército de Faraó se aproximou do povo de Israel, e no versículo 19 diz: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs detrás. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era treva para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira em que toda a noite não se aproximou um do outro. O que esse versículo quer dizer? Que o anjo do Senhor
que acompanhava o povo em direção ao Mar Vermelho, que para muitos teólogos é uma teofania, ou seja, uma aparição do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Isso acontece poucas vezes, mas acontece. O anjo que ia à frente deles se retira e se coloca por detrás. Talvez, querido, eu esteja falando para alguém aqui essa noite, que está passando por alguma batalha, que está passando por algum momento delicado, e que no meio dessa sua luta, no meio dessa sua batalha, você está aí aguardando um milagre, e parece que aquela presença que ia diante de você se retirou. Talvez você dobre o seu joelho e vai orar, e parece que você está orando para a parede, parece que a sua oração não está subindo, parece que você ora, que você pede, que você fala, e as coisas não acontecem. Só que o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer, o Senhor, Ele nunca te abandonou, Ele está lutando essa guerra por você, assim como foi com o povo no Egito, que o anjo do Senhor saiu de frente e se colocou por detrás, para que o inimigo não chegasse até o povo, assim é o Senhor na tua vida. Ele pode ter saído da tua frente, mas Ele está atrás de você, Ele está fazendo com que o inimigo não chegue na sua vida, não chegue na sua casa, não chegue no seu trabalho. A presença de Deus não vai permitir que o inimigo te toque. No verso 20 é interessante porque ele diz: a nuvem era em treva para aqueles, para os egípcios, e para estes clareava a noite, de maneira em que toda a noite não se aproximou um do outro. Ou seja, quando a noite chegou, a coluna de fogo ficou para o povo de Deus, mas a nuvem ficou com os egípcios. Ou seja, os egípcios o tempo todo ficaram na escuridão. Sabe o que isso representa, querido? Deus vai deixar o seu inimigo na escuridão. Deus, Ele vai confundir os teus inimigos. Os teus inimigos não vão saber para onde ir, não vão saber o que fazer, não vão fazer como te tocar. Eles fizeram um plano. Satanás fez um plano para te tocar. Satanás fez um plano para destruir a sua vida. Satanás fez um plano para destruir o teu ministério. Mas Deus, essa noite, está com uma nuvem cobrindo, fazendo com que ele não enxergue nada. Você está invisível aos olhos do inimigo. Deus está com uma nuvem nos seus inimigos, mas Ele é para você uma coluna de fogo. Ele te guia, Ele te leva, a presença dEle é com você. Deus, Ele é com você e não vai fazer com que o inimigo te toque. Êxodo capítulo 21, 14 e 21 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então Moisés pega o seu cajado, estende sobre o mar, e o mar se divide em dois. As águas ficaram como dois muros, um à esquerda e um à direita, e o caminho livre para eles passarem. Irmãos, entenda algo. O mar vermelho se abrir por si só, já é um milagre, já é um grande milagre. O mar se abrir por si só, se a história terminar aqui, por si só o fato do mar se abrir, isso já é um milagre. Só, queridos, todo milagre, ele possui um objetivo. E qual era o objetivo? Chegar do outro lado do deserto, para que o povo pudesse cultuar a Deus e ir à terra prometida. Esse objetivo já tinha sido concluído? Não. Então, se o objetivo ainda não foi concluído, permaneça na missão que Deus te deu. Só que acontece que muitas vezes, quando nós recebemos um milagre, quando nós recebemos uma bênção, nós achamos que isso é tudo que Deus tem para dar para a gente. O que Deus está falando é: eu estou operando esse milagre, para que um milagre maior aconteça lá na frente. Eu estou agindo dessa maneira sobrenatural, para que lá na frente o meu propósito se cumpra na sua vida. Sabe por quê, querido? Porque Faraó observava eles passando pelo meio do Mar Vermelho e vai contra o povo, porque no meio do milagre ainda pode ter ataque do inimigo. No meio da bênção ainda pode ter ataque do inimigo. Só que Faraó não sabia que aquele povo, que esse povo estava debaixo de uma palavra profética.
Lá em Gênesis capítulo 15, verso 13 diz: então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, mas eu também julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deixa eu falar algo para você. Deus já sabia o que ia acontecer com aquele povo. Deus já havia prometido a libertação deles. Deixa eu falar, o inimigo, ele pode estar furioso contra você, ele pode estar furioso contra a sua casa, mas o que ele não lembra, o que ele não sabe é que você já tem a marca da promessa. Deus já tem o teu destino, Deus já tem o teu final, Deus já planejou a tua história. Em Mateus capítulo 16, verso 14, pastor, como é que eu posso aplicar isso hoje para a minha vida? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra você, não vão prevalecer contra mim, não vão prevalecer contra a igreja. Isaías capítulo 43, verso 13, ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus faz uma promessa, pode se levantar Faraó, pode se levantar diabo, pode se levantar inimigo, ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de parar aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Então creia, querido, a obra que Deus começou, a promessa que Ele fez, o plano que Ele tem para a sua vida, vai acontecer. Você pode estar olhando para trás e vendo o exército do inimigo, você pode estar olhando para o lado e estar vendo um mar aberto, você pode estar olhando para frente e ver uma grande caminhada, mas o final é Deus agindo em teu favor. Verso 23 diz: e os egípcios o seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus cavalos com os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas de seus carros, e dificultosamente governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Ou seja, os egípcios estão vendo o povo de Deus passando pelo meio do mar, e eles falaram: vamos atrás, vamos buscar. Só que o Senhor tirou-lhe as rodas do carro, o Senhor imobilizou o inimigo. A palavra diz que dificultosamente governavam, ou seja, eles mal conseguiam andar. Chegou uma hora que os inimigos tiveram que falar: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por ele. Os inimigos do povo de Deus tiveram que reconhecer que Deus era por ele. Assim vai ser na tua vida. Aqueles que se opõem à tua vida, aqueles que se opõem ao teu ministério, aqueles que se opõem àquilo que Deus tem para fazer na tua vida, aquele que o inimigo tem usado para tentar travar a tua caminhada, vai chegar uma hora, querido, que eles vão ter que falar: o Senhor é por ele, o Senhor age por ele, o Senhor está nessa batalha. Não é possível, eu já tentei de tudo. O diabo vai falar: eu já tentei pegar esse crente em tudo, mas Deus não deixa, eu vou desistir, porque Deus é com ele. Os teus inimigos vão ter que reconhecer que Deus peleja a tua batalha. Verso 27 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no mar. Verso 31, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Temeu o povo ao Senhor, creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E cantou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor, e falaram dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, e por isso o exaltarei. O início da história do povo é um início de escravidão,
é um início de luta, é um início de batalha, mas o final é um final de vitória e de adoração ao Senhor. Assim vai ser a tua vida, querido. Você pode estar passando por um momento de luta, um momento de guerra, um momento de batalha, mas não desista, porque o teu final é um final de vitória. O teu final é de culto e ação de graças. O teu final é de você adorando e exaltando o nome do Senhor. Não importa como você tenha começado, não importa o que estágio você esteja, a nossa garantia é que no final o Senhor vai nos conceder a vitória. E foi assim com Jesus também, querido. O início da vida do nosso Senhor Jesus ainda bebê foi marcado por grande perseguição. O seu ministério teve muitos opositores a ponto dele ser crucificado, mesmo não tendo pecado. Mas o final da vida do nosso Senhor Jesus foi um final de ressurreição, de corpo glorificado e de nome que está acima de todo nome. Não importa como foi o teu início, mas o que importa é o teu fim. E eu vim declarar essa noite profeticamente, faça assim com a sua mão, o seu final, querido, é um final de bênção, é um final de vitória. O inimigo não vai prevalecer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Os planos de Deus não serão frustrados, mas você vai cantar o hino da vitória, você vai contar testemunho, você vai entrar por aquelas portas adorando, você vai entrar por aquelas portas com o teu laudo falando, eu fui curado. Você vai entrar por aquelas portas com o teu familiar falando, aceitou Jesus. Você vai entrar por aquelas portas falando, eu consegui um emprego. Você vai entrar por aquelas portas falando, agora eu sou mais santo. Você vai entrar por aquelas portas falando, agora eu sou batizado no Espírito Santo. Você vai entrar por aquelas portas glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de poder, e Ele pode todas as coisas. Se coloque de pé no seu lugar.